Olá, começa agora o resumo da 13ª sessão ordinária que aconteceu na Câmara de Jacareí no dia 2 de maio de 2019. Aqui ao meu lado está o jornalista Márcio Martinelli, que vai comentar comigo como foram os acontecimentos desta sessão ordinária. Antes disso, eu vou repassar os trabalhos dos vereadores nessa sessão, no dia 2 de maio. A gente teve 10 pedidos de informação, 8 requerimentos, 11 moções e 84 indicações, além das 4 proposituras que foram na ordem do dia da sessão ordinária. Eu lembro a você que você pode acompanhar mais informações no site da Câmara de Jacareí, no www.jacareí.sp.leg.br, e os discursos e as discussões dos projetos estão no YouTube da TV Câmara, youtube.com.br/TV Câmara Jacareí. Bom, Márcio, a gente vai falar primeiro, foram 4 projetos, mas eu queria falar primeiro com você sobre o projeto que falava sobre a manutenção das galinhas da Angola nos imóveis da zona urbana de Jacareí. Conta como é que foi esse projeto e o que aconteceu com essa propositura. Bom, vamos lá. O projeto, primeiramente, é de autoria do vereador Juarez Araújo e ele veio à Câmara Municipal já há algum tempo, estava em tramitação e agora veio para a votação. O final da estrada é que ele acabou sendo adiado, então futuramente falaremos um pouco mais sobre ele, provavelmente no dia 29 de maio, que foi para a sessão para a qual ele foi adiado. Mas o projeto, o conteúdo dele, primeiramente, trata a respeito desta ideia do vereador Juarez Araújo, que na verdade não é necessariamente dele, é uma ideia que algumas cidades já adotaram e existe até umas instituições que aconselham esse tipo de ideia, que é a permissão da criação da chamada galinha da Angola nas residências da cidade. Então, o cidadão poderia ter o direito de ter até 2 galinhas da Angola na sua casa, na sua residência, seja em área rural ou urbana, para que ela busque evitar a proliferação de escorpiões e de outros animais peçonhentos. O intuito do projeto é esse, veio para trazer a galinha da Angola para tentar fazer com que ela seja o predador que o escorpião parece não ter mais. Por isso a proliferação acontece. Mas teria que regulamentar alguma situação que algumas pessoas já fazem em suas casas, mas se a prefeitura chega lá e vê isso, ela pode multar porque não é permitido, né? Exatamente, necessita de uma regulamentação, de uma disciplina, até porque a galinha da Angola é uma espécie exótica, não é uma galinha comum, então necessita de certa regulamentação que o vereador Juarez tentou fazer com este documento. Entretanto, quando o projeto chegou para a votação aqui, os vereadores ficaram um pouco, digamos assim, receosos a respeito do conteúdo. Primeiramente, vamos lembrar que necessita 2 discussões, então teria que ser aprovado 2 vezes. Então, a maioria dos vereadores começou a se mostrar contrário. O vereador Luiz Flávio foi o primeiro a mostrar o seu posicionamento, colocou algumas questões bastante específicas, bastante técnicas, entre elas o fato de que a galinha da Angola é uma ave diurna, enquanto o escorpião é um aracnídeo noturno, o que assim evitaria o encontro entre presa e predador. Isso por si só já invalidaria certa eficiência do projeto, além do fato de que o escorpião geralmente ele trafega em lugares em que a galinha da Angola não chega. Então, por exemplo, em buracos, em tijolos, em paredes em que não existe esse costume da ave ir até lá e fazer de presa. Então, essas questões também foram bastante pertinentes, colocado pelo vereador Luiz Flávio, lembrando que ele mesmo declarou que muito desse conteúdo foi de acordo com a matéria veiculada pela própria TV Câmara, que foi até o Instituto Butantan de São Paulo, que é o instituto mais renomado em relação a venenos de escorpiões do país, inclusive com credibilidade internacional. E após ver essa matéria, o vereador se aprofundou um pouco mais e percebeu que havia uma certa ineficiência do projeto, pelo menos ao modo de ver dele. Então ele colocou esses pontos e também colocou o fato de que possivelmente a criação de galinha da Angola poderia gerar um outro problema, que é a leishmaniose, porque as fezes das aves, de uma galinha comum ou de uma galinha da Angola ou de cães e gatos, todos esses resíduos podem gerar a proliferação de leishmaniose. Então ele também colocou essa posição. Paralelo a isso, o vereador Fernando também se mostrou um pouco contrário ao projeto, diz que
Na verdade, o que se está acontecendo é uma transferência de responsabilidade, o que seria por questões da prefeitura acabando sendo transferidos para a galinha, como ele mesmo disse, né? No mesmo modo foi o vereador Paulinho dos Condutores, ele também chegou a lamentar o fato de que o Estado esteja transferindo a responsabilidade para o cidadão, né? Para tentar contrapor essa questão, o líder do prefeito, o vereador Rodrigo Salomão, subiu à tribuna e também contra-argumentou, disse que não existe nada disso do que os vereadores colocaram, até porque daí ele mesmo elencou alguns pontos do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde tem algumas orientações para que as pessoas previnam esse tipo de inseto, esse tipo de animal peçonhento nas suas casas. E entre essas prevenções está a limpeza da casa, a limpeza do quintal, a retirada de folhas, a retirada de material reciclável, de entulhos, enfim, são todas questões privadas, questões particulares que pertencem ao cidadão e não à prefeitura. Então até mesmo o vereador Rodrigo Salomão colocou, ora, mas tudo isso então é tarefa da prefeitura ou do cidadão? Então não há transferência de responsabilidade nenhuma, de acordo com o vereador Rodrigo Salomão. A única vereadora que se posicionou de forma clara, favorável ao projeto, foi então a vereadora Sônia Patas da Amizade, que lembremos é bióloga também, né? E em maio de 2017 ela já havia colocado o projeto com semelhante teor aqui na Câmara. Ela veio com um projeto que é a criação de aves e animais de pequenos portes, justamente para tentar combater esse tipo de situação, essa proliferação de escorpiões que está acontecendo nesses últimos 3, 4 meses, vamos colocar. Lembrando que na época o projeto da Sônia foi rejeitado pela maioria da casa, não passou. Então a Sônia colocou essa questão, disse que era favorável ao projeto, mas no final das contas, o vereador Paulinho, aliás, o vereador Paulinho do Esporte pediu o adiamento por 4 sessões ordinárias, porque ele entendeu que necessitava de mais diálogo, necessitava de mais conversa no conteúdo do projeto antes de colocá-lo para votação. E a maioria dos vereadores acatou o adiamento. Então, daqui 4 sessões, esse projeto retorna para a Câmara Municipal para ser discutido novamente e votado. E aí veremos se ele será aprovado ou não. De uma forma geral é isso, Rodrigo. Logo falaremos um pouco mais a respeito dele. É um projeto que com certeza ainda vai dar alguns debates ainda aqui na Câmara. Teve um outro projeto que é agora da vereadora Márcia Santos, que era sobre a instalação, manutenção e remoção de extensão temporária de passeio público, que são os denominados parklets aqui em Jacareí. Conta pra gente o que significa isso aí. Exatamente, Rodrigo. É mais uma questão um pouco burocrática para permitir que a prefeitura possa fazer. Só ressaltando, parklets são nada mais do que aqueles espaços urbanísticos feitos de acordo com qualquer tipo de estética, seja de madeira, seja de ferro, seja uma obra mais artística, e ele geralmente ocupa os estacionamentos onde os carros estão nas ruas. Então imagine um estacionamento na rua, né? Vamos colocar um local aqui em Jacareí, na Barão de Jacareí, por exemplo, na rua Barão de Jacareí, onde nós temos estacionamento pelos 2 lados. Mais ou menos uma extensão de 2 carros não seria mais estacionamento, seria um parklet. E esse parklet seria um local onde as pessoas poderiam sentar, a própria prefeitura poderia criar um espaço um pouco mais voltado à questão paisagística, urbanística, a questão de plantas, flores. De repente, alguma empresa, alguma da iniciativa privada possa manter também, patrocinar um parklet próximo do seu estabelecimento, ou até então longe também, não teria problema. Ou seja, são espaços colocados onde hoje são os carros para tentar se aproveitar melhor a questão social, a questão de sociedade, a questão de ocupação de espaço, principalmente relacionado aos relacionamentos entre as pessoas. Então é muito comum, e temos cidades aqui nas regiões que adotam essa iniciativa, salvo engano. Guararema tem muito isso aí. Guararema. São José, em alguns lugares também tem. Santo Antônio do Pinhal. Santo Antônio do Pinhal. São áreas de lazer com algum ornamento, digamos assim, né? Para as pessoas estético. Poderem aproveitar o espaço ali, né? Exatamente. E agora a vereadora vem regulamentar esse tipo de situação para Jacareí. É claro que isso depende do Poder Executivo, vamos deixar claro. A Câmara apenas faz a entrada da porta, né? O restante, quem faz toda a outra regulamentação e quem realmente pode realizar o serviço ou é a prefeitura
ou por ordem da prefeitura, né, cumprindo determinados requisitos, são entidades privadas que também podem fazer, desde que esteja de acordo com a norma que a prefeitura criará. Isso se o projeto for sancionado. Lembremos que o prefeito também pode vetá-lo, saberemos nos próximos dias se isso aconteceu ou não. Foi aprovado por 12 votos unanimidade. Né? Sem discussão, os vereadores preferiram não falar muito a respeito do projeto, apenas votaram favorável, então vamos aguardar agora se existe a sanção ou o veto do prefeito e depois, se houver a sanção, vamos aguardar se o próprio poder público ou se a iniciativa privada darão prosseguimento a essa situação, se existirão parklets na cidade ou se ficará parado. Isso só o tempo a gente vai conseguir. É um projeto que, se eu não me engano, como deve gerar algum custo para a prefeitura, não sei se o prefeito vai sancionar isso. Né? Sempre que gera algum custo... Mas creio que não nesse sentido, porque não é a Câmara que está gerando o custo, né? A própria prefeitura tem a discricionariedade de fazer ou não. Né? E ela também tem a discricionariedade de abrir para que outras instituições possam fazer no lugar dela também. Por fim, a gente teve os 2 projetos de nome de rua, os 2 da vereadora Lucimar Ponciano do PSDB. O primeiro foi uma rua no bairro Jardim Terras da Conceição, que foi a rua Maria da Conceição Ribeiro, e o outro na rua do bairro também Jardim Terras da Conceição, Rua Elvira Fausta. Perfeito, nada mais a comentar. Duas ruas no Terras da Conceição, que necessitava ser nomeada, foi nomeado pela vereadora Lucimar Ponciano e aprovado por aclamação. Rodrigo. Tá certo, Márcio. Obrigado pela sua participação. Então você acompanhou o resumo da 13ª sessão ordinária que aconteceu aqui na Câmara Jacareí no dia 2 de maio de 2019. Você continua com programação da TV Câmara, a TV pública da cidade.